no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 29 em diante. Mateus, capítulo 15, verso 29 em diante. Diz assim na palavra do Eterno: Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenham compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tem o que comer. E não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu-os, e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, em cuja presença que estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces, Deus, as minhas limitações, mas eu conheço a tua grandeza, e o teu poder opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Me usa mediante a graça que me foi dada para pregar a tua palavra, pois a tua graça, unicamente a sua graça, me basta, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos? Amados, a passagem é a segunda multiplicação de pães e peixes. E eu quero trazer aqui alguns ensinamentos nesta multiplicação de pães e peixes. Eu tenho uma mensagem que eu prego também na primeira multiplicação de pães e peixes, mas Deus me deu outra e quero compartilhar com você na segunda multiplicação. Amados, a Bíblia diz que eles estavam reunidos, no monte. Jesus se sentou ali e a multidão foi até ele, veio ter com ele. E a Bíblia diz que era coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E a Bíblia diz que se puseram aos pés de Jesus e ele os sarou. O primeiro ensinamento que eu quero tirar dessa palavra aqui, eu vou meio que adiantar porque são vários. A Bíblia diz que eles se puseram aos pés de Jesus e ele os sarou. O primeiro ensinamento é: o milagre que precisamos, ele acontece aos pés de Jesus. Muitas pessoas querem um milagre, mas não querem estar aos pés de Jesus. O ato de se colocar aos pés de uma pessoa é um ato de humilhação e de reconhecimento que aquela pessoa é alguém muito importante. Então, a multidão que foi até Jesus e que foi curada é aqueles que estavam aos pés de Jesus. Certa feita, Jesus foi na casa de 2 mulheres, Marta e Maria. E a Bíblia diz que quando chegou nesta casa,
Lucas capítulo 10, versículo 38 em diante, a Bíblia diz que Marta estava ocupada com muitos afazeres, mas Maria, ela decidiu ficar aos pés de Jesus para ouvi-lo. E de repente Marta se indignou e falou para Jesus dizer para a sua irmã lhe ajudar. E Jesus disse para ela que ela estava ocupada com muitas coisas e que Maria escolheu a melhor parte que não lhe seria tirada, ou seja, estar aos pés de Jesus. A mulher do fluxo de sangue que foi curada daquela hemorragia, Marcos capítulo 5, né? A partir do versículo 25, essa mulher, a Bíblia diz que ela tocou na orla do vestido. A orla do vestido ficava próxima aos pés. Ou seja, tem gente querendo milagre, mas não quer estar aos pés de Jesus. O segundo ensinamento, na segunda multiplicação de pães e peixes, é que a Bíblia diz que, versículo 31, de tal sorte que a multidão maravilhou-se, vendo os mudos falar, aleijados sãos, coxos a andar e cegos a ver. E a Bíblia diz, e glorificava o Deus de Israel. O segundo ensinamento, amados, na segunda multiplicação de pães e peixes, é que o milagre deve glorificar a Deus. Jesus nunca reivindicou, amados, ser glorificado por algum milagre. Ele nunca exigiu ser glorificado por algum milagre. Ele sempre deixou a glória para o Pai. E nós estamos vivendo hoje numa geração em que as pessoas estão pegando a glória para si. Vai vir na igreja um operador de milagres, vai vir na igreja o homem que revela pelo CPF, a missionária que revela pelo nome. Ou seja, estão roubando a glória que não é deles. E a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória ao outro, não divide a sua glória com ninguém. Então todo milagre, toda operação, tudo que acontece, amados, na igreja, é para glorificar a Deus. E se você recebeu um milagre e não glorificou a Deus, você errou. Se você recebeu algo e não deu glória a Deus, você está errado. Porque o milagre deve glorificar a Deus. Glória a Deus. Então, o primeiro ensinamento, o milagre acontece aos pés de Jesus. O segundo ensinamento, o milagre deve glorificar a Deus. Terceiro ensinamento, na segunda multiplicação de pães e peixes, versículo 32, Jesus disse, e Jesus chamando os seus discípulos, diz, tem compaixão da multidão, porque já estás comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Jesus teve compaixão, mostrou compaixão, mas ele deixa bem claro, porque eles estavam com ele. Não entendi, pastor. Jesus teve compaixão da multidão porque estava com ele. Ou seja, quem o abandona, quem não está com ele, não espere a compaixão dele. Ele teve compaixão pelos que estavam com ele. Com certeza, talvez muitos já tinham ido embora, talvez muitos já tinham seguido o seu caminho, mas Jesus teve compaixão daqueles que ficaram, daqueles que estavam à sua volta. Tem pessoas abandonando Jesus e esperando que Jesus tenha compaixão delas, pois Jesus tem compaixão daquele que está com ele. Ou seja, daquele que está na igreja, daquele que permanece na sua presença. Não espere compaixão daquele que abandonou Jesus. Não espere compaixão daquele que foi embora. Mas tenha compaixão, ele terá compaixão daquele que permanece com ele. E a palavra compaixão, que é mesmo que misericórdia, significa se colocar no lugar da outra. Ou seja, Jesus se colocou no lugar deles. Eles estão aqui comigo 3 dias, vão embora, estão com fome e vão acabar perecendo no caminho. Então, não espere compaixão aqueles que abandonam Jesus.
Ele teve compaixão porque estavam com Ele, permaneceram com Ele, ficaram com Ele. Só quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. O quarto ensinamento, na segunda multiplicação de pães e peixes, está no 32, na parte B do versículo, onde Jesus disse que teve compaixão porque não tinha o que comer. E Jesus disse, na parte B, e não quero despedi-la em jejum. Não quero despedir a multidão em jejum, para que não desfaleça no caminho. E outra tradução diz, não pereça no caminho. Aleluia. Escute, o quarto ensinamento que eu quero tirar dessa palavra é que Ele nos alimenta para não perecermos no caminho. Não entendi, pastor. Nós estamos no caminho, nós estamos trilhando o caminho, nós estamos caminhando num caminho que nos leva ao céu, mas nesse caminho quem nos alimenta é Jesus. Ele não quer que ninguém pereça neste caminho ou no caminho. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, quando Deus tirou o povo de Israel da casa da servidão, Ele levou o povo de Israel pelo caminho. O caminho era de deserto, o caminho era um lugar onde não havia nada, mas nem por isso, amados, neste caminho faltou água, faltou comida, faltou o que vestir, calçado, não, porque Ele cuidou deles no caminho, porque o objetivo era levar eles pelo aquele caminho difícil, mas conduzi-los até a promessa que Ele tinha feito. Ou seja, nós temos trilhado o caminho, estamos no caminho, mas neste caminho Ele vai nos alimentar para que nós não perecemos no meio do caminho. Glória a Deus. Você não vai perecer no caminho, você não vai morrer de fome no caminho, você não vai sentir frio no caminho, você não estará sozinho no caminho, porque Ele cuida de nós no caminho. Ele tinha uma preocupação: eles vão embora, mas eu preciso que eles estejam fortes, para que eles possam chegar até casa, para que eles possam voltar para as suas casas. Olha a preocupação de Jesus. Estava preocupado que eles não tinham força suficiente fisicamente, porque estavam há 3 dias sem comer, e Ele alimentou, encheu a barriguinha deles, para que eles tivessem força para poder voltar para casa. Aleluia. Se você chegou aqui nessa noite com fome, se você chegou aqui nessa noite fraco, Ele vai alimentar você, para que você possa voltar para a sua casa e não pereça neste caminho, porque Ele não quer que você pereça. Ele cuida da gente no caminho, Ele se preocupa com a gente no caminho. Aleluia. O quinto ensinamento, na segunda multiplicação de pães e peixes, está no verso 34. Jesus disse: quantos pães tendes? Eles disseram 7 e uns poucos peixinhos. Jesus perguntou: quantos vocês têm? 7. Se eles são 12 discípulos, ou apóstolos, conforme você queira chamar, com Jesus são 13. 7 pães e alguns peixinhos para 13, dá para dividir legal. Dá para dividir mais de meio pão para cada um, ou meio pão para cada um. Se dividisse meio, daria 14. E também dá para dividir os peixinhos. Mas para uma multidão já não dá. Mas o que eu quero realmente falar aqui é que Jesus, nós sabemos, se você não pensa assim, eu penso assim, que Jesus poderia orar ali e fazer que aparecesse ali comida, mesmo sem ter nada. Mas Ele não faz assim. Ele quer aquilo que eles têm, para que Ele possa multiplicar. Você não entendeu, eu vou repetir. Ele quer aquilo que nós temos, mesmo que seja só suficiente para nós, para que Ele use
para multiplicar, mas fica tranquilo, porque no final vai sobrar. Então Jesus usa o que nós temos para multiplicar. Jesus está usando aquilo que eles têm para a multiplicação. Então, amados, nós temos que entender que Jesus não vai usar o que os outros têm, é o que nós temos. Às vezes a gente pensa, mas isso só dá para mim. Que Deus provê, Deus pode, Deus vai fazer outra coisa. Não, Ele quer aquilo que nós temos, para que Ele multiplique, para que Ele abençoe. Mas observe que eles dão para Jesus 7 pães e alguns peixinhos. Mas a Bíblia vai dizer no final, amados, no verso 37, que vai sobrar 7 cestos cheios. Quantos peixes eram? 7. Quantos cestos sobra? 7. Cestos cheios. O número de peixe que eles deram foi o número de cestos cheios que ele devolveu para eles no final. Na primeira multiplicação, amados, ele não usa o número do peixe, porque era 5. Não usa o número de pães, era 5 pães, 2 peixinhos, João 6 e 9. Ele devolve 12, mas ele não devolveu o número, pastor, de pão nem de peixe, porque ele devolveu o número dos discípulos, eram 12. Ele fez que cada um deles carregasse um cesto, pois agora ele faz diferente. Ele usa o número de pães, 7, para devolver 7 cestos cheios para ele. Não entendi. O que você dá para Jesus, Ele devolve para você muito mais do que aquilo que você deu, multiplicado, Ele vai devolver para a sua vida. O 6º segredo da multiplicação dos pães e peixes, na segunda multiplicação de pães e peixes, o 6º ensinamento, perdão, amados, é que Jesus pega, verso 36, e tomando 7 pães e os peixes, a Bíblia diz que ele dá graças e depois ele parte. Ou seja, primeiro ele agradece para depois dividir. Às vezes a pessoa erra porque ela recebe e ela começa a dividir. Um pouco vai para isso, um pouco vai para aquilo, um pouco vai para aquilo outro, mas não agradece primeiro o que recebeu para depois dividir. Não entendi, pastor, vou explicar. Antes de você pagar as suas contas, lógico, o dízimo já não é seu. Tirou o dízimo, agradece pelo aquilo que você tem, porque pode ser pouco, mas tem gente que não tem um salário todo mês. Pode ser pouco, mas é o que você tem. Agradeça antes de repartir, porque quem agradece multiplica. O que você agradece vai multiplicar. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dá graças a Deus, em tudo aprenda a agradecer a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. O 7º ensinamento, na multiplicação de pães e peixes, na segunda multiplicação de pães e peixes, porque eu dei uma mensagem sobre a primeira, amados, versículo 36, a Bíblia diz que ele, tomando 7 pães e os peixes, dando graça, partiu, e ele dá aos discípulos, e os discípulos à multidão. Ele primeiro dá para os discípulos, para que através dos discípulos a multidão seja servida ou alimentada. Ou seja, Deus dá primeiro para nós, ou Deus dá para nós, para que através de nós quem precisa seja alcançado. Não entendi. Deus vai sempre abençoar aqueles que são dele primeiro, para que através de nós as pessoas recebam das nossas mãos aquilo que Ele tem nos dado, aquilo que Ele tem nos abençoado. Quando você, por exemplo,
né, numa campanha de quilo, por exemplo, ou quando você sabe que alguém tem algum tipo de necessidade e você vai socorrer essa pessoa, você vai dar a esta pessoa, você só vai dar porque primeiro você recebeu, você só vai dar porque você tem, e a pessoa que está recebendo é ciente. Se você está dando, é porque você tem, ela não tem. E por que você tem e ela não tem? Você tem porque você tem Jesus, e quem tem Jesus recebe primeiro para dar para quem precisa. Ou seja, Jesus está ensinando a eles um princípio: eu vou dar para vocês, eu abençoo vocês primeiro, mas na mão de vocês, quem precisa tem que ser abençoado. Por isso que ele dá primeiro para os discípulos, para que através dos discípulos a multidão seja servida. Ele não usa pessoas da multidão, ele poderia ter selecionado, era muita gente, né? A Bíblia diz que havia nesta multiplicação 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Ele podia pegar lá 50, 100 pessoas e dizer: ó, vem que vocês vão ajudar a servir. Não, mas ele faz questão que todos sejam servidos daquilo que está na mão dos seus discípulos, para que todos entendam que Jesus dá para os discípulos e os discípulos alimentam a multidão. Tem pessoa que acha que aquilo que Deus dá para ele é só para ele e não tem que dar para ninguém, né? Tem pessoa que aquilo que Jesus coloca na mão dele, ele não quer compartilhar com mais ninguém, pois o que Deus dá na nossa mão não é só para ficar na nossa mão, não, é para nós compartilhar com quem precisa. Amém, irmãos? O oitavo ensinamento, na segunda multiplicação de pães e peixes, o oitavo ensinamento está no verso 37. A Bíblia diz que todos comeram, se saciaram, levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços. O oitavo ensinamento da segunda multiplicação de pães e peixes é: com Jesus todos comem, se saciam e acabam sobejando. A palavra sobejar significa sobrar, exceder os limites do necessário ou do preciso. Ou seja, com Jesus, amados, não dá certinho. Com Jesus ninguém fica com fome. Com Jesus todo mundo come, se sacia e ainda sobra. Aleluia. O que ele quer nos ensinar? Que pode ser um grande desafio. Pode, amados, precisar, nós podemos estar precisando de muito, mas com Ele nos dá o que é suficiente para que nós nos saciemos e ainda faz sobrar. Na multiplicação lá na casa da viúva, em 2 Reis capítulo 4, nós vamos ver lá o que acontece lá. Enquanto tinha vaso vazio, tinha azeite jorrando. Mas quando o azeite, amado, não tinha mais vaso, melhor dizendo, todos os vasos estavam cheios, daí o azeite parou. Mas enquanto tinha, ainda tinha azeite para jorrar. Com Jesus, amados, Ele não vai te dar só o necessário. Ele não vai te dar algo só para te, vamos dizer assim, matar a fome, mas ficar com uma reserva aí, ainda sentindo que poderia comer um pouquinho mais. Não, com Jesus todos se saciam e ainda sobra no final. Então creia que aquilo que você não tem, ou aquilo que está te faltando, Jesus vai te dar, vai te abençoar, e no final vai sobejar em nome de Jesus. Se você crê nisso, dá uma glória a Jesus. Glória a Deus. Então, com Jesus, irmãos, a conta não fica certinha. Sempre vai sobrar. Sempre vai sobrar. Em nome de Jesus. E eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que vai sobrar em nome de Jesus. No final, vai sobrar em nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé, uma palavra rápida, né? Estamos vendo as pessoas hoje.